esse texto de Paulo a Timóteo dizendo: pois todo aquele que quer viver justa e piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Todo aquele, sem exceção, que quiser encarnar isso aqui, vai sofrer perseguição, vai ser amado pelos filhos da paz, que infelizmente não são tantos, não são todos, nem são a maioria, vai ser desprezado por uma grande maioria, cuja ação ferina é de desprezo, é de indiferença, e vai ser odiado por aqueles que não suportam a luz, o amor, a graça, a justiça, a verdade, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a paz, ou seja, não suportam as pautas de Jesus e do Evangelho. Aí esses vão te odiar. Tudo que você encarne da bondade de Deus, para eles é ofensivo. Eles acham que você os está provocando. Eles acham que a sua vida é uma demanda para que a deles se torne igual. E mesmo que você passe silenciosa, calma, tranquila e serenamente, vivendo a sua existência sem trazer nenhum juízo, a sua mera maneira de viver, a sua própria realidade existencial, já é ofensiva para essas pessoas. Elas se sentem molestadas. Você já experimentou isso? Quanto mais você busca a paz, mais eles gritam pelo ódio, pela guerra, pela confrontação. Quanto mais você tenta levantar o sarrafo para você mesmo na sua própria existência, mais eles odeiam você, mas eles acham que isso tem a ver com arrogância, soberba, com uma atitude de supremacismo piedoso seu contra o resto da vida e contra o mundo. É claro que se você encarna minimamente o que Jesus ensina, você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, mas é verdade. Ele não veio ainda trazer paz. E olhe para esses 12 que ele enviou e os chamou pelo nome. E olhe para aqueles que a esses 12 foram acrescentados no curso da sequência histórica, como é o caso mais eminente do que o de qualquer outra pessoa, o caso de Paulo, de Saulo de Tarso, de Paulo o apóstolo. Veja que dentre esses 12, 11 foram imolados, decapitados, crucificados, apedrejados. Ou um único, como João, foi colocado em ostracismo, para morrer sozinho, sem companhia, sem diálogo, sem voz, sem presença, em solidão total, numa ilha, no meio do mar Egeu, só ouvindo ondas como de muitas águas, anunciando-lhe ao coração a realidade vindoura do encontro de Deus com os homens, na maior expectativa do seu coração, que era de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que ele conhecera, sobre cujo peito ele reclinara a cabeça na juventude, voltasse logo. E Paulo foi decapitado em Roma. E tantos outros que por causa dele foram feridos de maneira terrível, ou colocados em abandono, ostracismo, ou foram classificados como pessoas dignas de serem queimadas vivas, ou apedrejadas, ou exiladas, e que tiveram que fugir, ou que tiveram que se ausentar, evadir-se de algumas circunstâncias, situações ou processos, do contrário, seriam eliminadas, ou são. Mas nós temos a história inteira com essa corroboração
com essa afirmação, de modo que nenhum de nós deve dar-se ao direito de ficar assustado. Ele prossegue dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a mulher e a sua mãe, entre as figuras que naturalmente deveriam ser as mais inafastáveis. Se houver, e se houvesse, e quando há, um mínimo de saúde relacional, nenhum pai rejeita o filho, nenhum filho rejeita o pai. Embora, outra vez, eu tenha que dizer que o planeta e essa explosão demográfica humana terráquea seja mais caracterizada por essa divisão entre o homem e seu pai, o homem ou a mulher e sua mãe, do que por qualquer outra coisa, infelizmente. A gente está chegando a um ponto em que se cumpre aquela profecia de Paulo, falada a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, quando ele fala da morte dos afetos naturais. E ele diz: vai chegar a hora em que os seres humanos serão completamente implacáveis. Que o fato de alguém ser filho ou o fato de alguém ser pai não vai explicar ou justificar ou criar circunstância de afabilidade, de enternuramento, de acolhimento natural, porque haverá, nessa mesma época, nesse mesmo tempo, a crescente manifestação da morte das afetividades, das afeições naturais, que você encontra até entre animais e deixa de encontrar entre humanos, que supostamente foram criados ou deveriam possuir a imagem e semelhança de Deus, mas cuja imagem e semelhança está totalmente ofuscada, morta, praticamente liquidada na maioria dos humanos. O que ficou foi apenas o racionalismo, o logicismo funcional. Mas a morte de Deus acontece à medida em que o amor morre em nós, Deus se esvai com o amor que em nós acaba. Porque Deus é amor. E quem não ama não tem Deus, assim como todo aquele que ama tem Deus, procede de Deus, é de Deus e conhece a Deus e anda com Deus. Portanto, é simples entender que, sendo a minha palavra como ela é, e se vocês encarnarem essa palavra e se tornarem semelhantes a mim, eu digo outra vez: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se me trataram de um dado modo, é desse mesmo modo que tratarão vocês. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, entre aqueles que são dos vínculos mais íntimos. A minha presença, em outras palavras, o que ele está dizendo é: suscita o espírito de Caim. Levanta um irmão contra outro irmão. Levanta pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe e vice-versa. Ou aquela que seria uma filha em potencial, uma nora, passa a ser objeto de ódio. E o contrário também. Dependendo de quem ande na luz e quem não ande na luz. O ajuntamento consanguíneo, é o que Jesus está dizendo, não bastará. Quando alguém encarnar a palavra do Evangelho, isso é tão divino, é tão sublime, é tão superior, é um sarrafo tão mais elevado, que aqueles que não querem, que não queiram, que não gostem, que não suportem, que arranjem como desculpa para si mesmos o pretexto de não alcançarem tão alto, ficarão com ódio de você. E não saberão nem explicar tamanho ódio, mas o fato é que a realidade o demonstrará.
pelo empedernimento do coração humano, não vai dar para negar o quão empedrados se tornaram. Assim, os inimigos do homem, por causa disso, por essa razão, é o que esse assim significa, ou desse modo, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quanto mais próximos de mim, mais perigo eu corro de que dali se levante o pior antagonismo que eu possa vir a conhecer. E eu sei que tem pessoas me assistindo aqui, cada dia menos gente, com chance de dizer está acontecendo isso comigo, porque a maioria desistiu da paz. Eles são cristãos de Araque, seguem o cristianismo que é em si algo de Araque, e vão a igrejas de Araque, e conhecem mensagens daquele grupo local que não tem nada a ver, frequentemente ou infelizmente na maioria das vezes, não tem nada a ver com Jesus, com o Evangelho, com o que ele ensinou, viveu, encarnou, gestuou, praticou e nos ofereceu como boa nova para ser por nós experimentada, provada e vivida. Então, a inserção dessa presença é chocantemente tratada com refratariedade por uma quantidade crescente de pessoas. Assim, os inimigos do homem começam dentro da sua própria casa, no ambiente da sua própria família. Como eu ouço crescentemente as vozes de testemunho de pessoas dizendo lá em casa está insuportável. A dissensão, o gap, o abismo, o fosso, a cunha, o lugar de separação cada vez se alarga mais, se avulta mais. E as pessoas se encontram menos. E tem menos chance de pacificação relacional. A partir da experiência mais sublime, eu não, outra vez repito, não estou falando da religião cristã, eu estou falando da experiência simples do Evangelho de Jesus na vida. Tanto mais quanto isso aconteça, e hoje em dia eu já disse, isso tem acontecido cada vez menos, essa inserção do Evangelho na vida e a vida no Evangelho, mas quando acontece, a gente experimenta imediatamente, surpresa e chocadamente, o fato de que a realidade que eu estou melhorando está piorando a minha relação com as pessoas que deveriam estar alegres com a minha melhora, com a graça de Deus em mim, com a minha libertação, porque os inimigos do homem, quando o Evangelho não chega junto, na mesma proporção, medida, intensidade, minimamente na mesma compreensão, quando isso não acontece, essa maravilha celestial que chega a mim ou a você, dependendo do ambiente, se não houver, como Jesus diz recorrentemente no contexto antecedente, filhos da paz nesse lugar, nessa casa, nessa família, tanto mais quanto você chegue carregado dessa paz de Deus, dessa paz de Cristo, mais provocação você vai ter, mais antagonismo você vai receber em qualquer ambiente dessa vida. E aí ele prepara o coração dos discípulos. Em outras palavras, ele está praticamente dizendo, sabendo disso, ou por causa disso, ou tendo consciência dessas coisas, é que eu digo a vocês que quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não vai aguentar. Se você tem uma relação de natureza patológica, de dependência emocional, sentimental,
com seu pai ou sua mãe, ou vinculamentos de natureza perversa, ou relacionamentos tóxicos, porém produtores de codependência relacional. E quando você se apresente em estado de melhora produzido pelo Evangelho, venha a sofrer embate, choque, se você não amar o que você está encontrando, a vida, a graça, o perdão, a pacificação, a sublimidade de Deus em Cristo Jesus, que estão se enraizando em você mais do que qualquer outra coisa, se você não tiver coragem de deixar pai e mãe e se casar com o Evangelho, e se casar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se casar com o amor, e se casar com o perdão, e se casar com essa nova e linda e incomparável maneira de viver. Se você não se casar, está me vendo aqui? Se você não se casar com essa linda e maravilhosa maneira de viver, vai ficar chocado quando quem quer que seja da sua casa coloque como condição para a sua vida e continuidade no meio deles que você desista. E muita gente desiste. Inclusive no meio de famílias cristãs, ou no Ocidente, pautado pelo cristianismo. Eu vejo aqui, no curso desses muitos anos de pregação do Evangelho simples, para milhões de pessoas, a quantidade de gente que já me falou por cartas, textos, e-mails, nos últimos 10 anos, por áudio, por vídeo, e por todos os modos possíveis, e pessoalmente, em todos os lugares, que me dizem, olha, eu encontrei o Evangelho, eu nasci cristão, mas eu encontrei o Evangelho que você prega e ensina, com essa pureza, simplicidade, clareza e luminosidade, e eu quis de todo o meu coração, ele me preencheu e me plenificou, e meu Deus, a minha família inteira está dizendo que eu estou seguindo um falso profeta, o diabo, a mentira, o engano. E o que eles eles veem em mim é melhorar, é me tornar mais generoso, mais misericordioso, mais perdoador, menos brigão, ou silencioso de todo e qualquer conflito. Mas quanto mais eu assim me torno, eu assim sou, mais eles me hostilizam. Parece que eles querem que eu volte para aquele estado de crença nervosa, aflita, perdida, angustiada, na qual eles viveram e vivem. E não suportam que encontre essa pacificação generosa na tua graça, na graça de Deus em Cristo. Conforme você vem ensinando, eu ouço isso o tempo todo. Portanto, não há nada mais consequencial do que Jesus preparar o coração dos seus discípulos, dizendo, saibam disso e não desenvolvam nenhum tipo de dependência, de codependência, de nenhum nível ou natureza. Com pai, com mãe, com família, porque vocês podem sofrer as dores mais impensáveis. E pode ser que venha a ser demandado de vocês, que vocês abandonem aquilo que é a fonte da vida, que é o significado da vida, que vocês encontraram. E os inimigos do homem serão não apenas os da sua própria casa, mas muitas vezes os da sua própria casa, no ocidente da terra, são cristãos, que se tornaram filhos da religião e que odeiam o Evangelho.
na sua simplicidade, na sua desconstrução, na sua desmobilização estrutural, na leveza que ele propõe, na graça que ele traz, no perdão interminável que ele nos coloca como projeto de existência a ser praticado no nosso coração todo dia. Isso que é tão lindo, é tão bom, é tão sublime, é tão divino, para quem não quer experimentar, para quem não gosta de amar, é insuportável.